Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Si, do Arte em Si Atelier, e hoje é sexta-feira, dia da nossa live com convidada. Vamos esperar um minutinho para as pessoas entrarem. O Instagram vai avisando todo mundo que estamos ao vivo. E eu estou muito feliz que hoje é uma live especial da Semana das Mães. E eu convidei uma pessoa, uma super mãe empreendedora, para contar pra gente a sua história, pra gente falar sobre esse assunto que é o empreendedorismo materno. Oi, oi para quem tá entrando. Adriana, a Cidiane, Diego, o maridão tá na live. A Tati já tá aí. Show! Então vamos conectar aqui com ela. Olá! Tudo bem com você? Tudo bem, e vocês aí? Tá dormindo? Tá dormindo. Eu só vou precisar, tipo, ficar andando um pouco, porque hoje ele acabou ficando aqui no Sling comigo e o Lipe tá lá com os outros dois na sala. Mas vamos lá. Ah, não, vamos, com certeza. O meu dormiu exatamente agora, por isso que tá assim uma paz. Delícia. Uma paz, uma tranquilidade. Eu falei, olha, foi um presente aí pra gente poder conversar hoje. Tá vendo? Esse tá aqui, ó. Fofo, gente, dormindo, ó. Ai, que delícia. Ai, eu amo o sling, é muito gostoso carregar o nenenzinho no sling. Gente, eu juro, eu falo pra todo mundo, tipo, sem esse sling não tem como viver, não, gente. Não dá. Uh-uh. Não dá Não, mesmo. não tem como. Eu só parei de usar quando ele não coube mais, não teve mais jeito de colocar ele ali dentro. Ai, olá para todo mundo que está entrando. Podem colocar suas perguntas, que hoje eu convidei a Tati, essa mulher especial, para a gente falar sobre empreendedorismo materno. Não tinha ninguém, eu não conheço ninguém melhor para falar desse assunto do que você. Primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu já te sigo desde quando só tinha Nico, ó, já tem tempo. Olha que delícia! De quando você fazia os docinhos nos potinhos, eu vejo tudo, viu? Ai, que Ah, legal! e aí eu falei, não, hoje é Semana das Mães, eu tenho que convidar uma pessoa, uma mãe, uma super mãe, que eu falei até pra você já no direct que eu te mandei, que toda vez que eu dou uma esmorecida no meu, na minha garra, no meu empreendimento, e Dia a porque dia, né? porque é difícil a rotina com uma criança e eu só tenho um. Então, assim, tem horas que você fala, por que que eu tô fazendo isso? Tipo assim, você tá se sacrificando, trabalhando 1000 horas e tendo que cuidar dele. E aí eu lembro de você que tem três e que faz um monte de coisa. Eu falo, não, não, Vamos eu tenho que ser igual a dar. Tati. Aí, ó, a Cid já tá falando que com certeza que você é espetacular. Mãe guerreira que ela ama demais, viu? Linda. Então, para as pessoas, Tati, que talvez não te conheçam, fala um pouquinho quem você é e um pouquinho do seu negócio. Então, eu sou Tatiana Zang, né? Tenho 36 anos, sou mãe da Nico, que fez 8 anos ontem.
e do Bento, de 2 anos, e do Matias, de 9 meses. Eu vou dar um resuminho, assim. Eu me formei, na verdade, em publicidade. Depois disso, eu fiz fotografia. Aí morei fora um tempo, trabalhando com fotografia e tal. E aí, depois da Nico, eu comecei, óbvio, né? Eu mudei. A Nico precisou de um tempo para ficar só com ela. Precisava muito de mim. Então eu tive que modificar muita coisa. Ela ia muito comigo pro estúdio, no Sling, fotografava com ela, ia fazendo tudo junto com ela. Só que chegou um certo momento que eu falei, cara, não dá mais. Acho que eu tenho que modificar essa vida aí e me doar mais para ela. E aí foi aí que eu comecei a fazer bolo para vender, comecei a fazer as cestas de café da manhã, comecei a fazer pão, comecei na parte da culinária, que é justamente a parte que eu amo fazer e eu tenho um sonho enorme de ter um café, né? E aí depois disso eu comecei a estudar para doula, comecei a fazer vários cursos e acabei comprando uma máquina de costura e comecei a abrir o YouTube e aí eu aprendi a costurar coisa para Nico. E aí os meus casais grávidos, que eu atendia, as pessoas começaram a falar, Tati, eu queria aquele tapetinho. Eu queria aquilo não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu faço só para minha filha, vocês estão tudo doido. Não, não pode ser. E aí começou, sabe? Começou indo, 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 e aí acabou surgindo, nasceu a Cor de Abóbora. E aí uma coisa foi emendando na outra, né? Aí depois eu casei de novo, casei com o Felipe, e aí veio o Bento, e aí que nasceu a Almofada Conforto Total. Que depois das minhas dores e tudo mais. E aí começou o grande desafio, né? Que é justamente essa parte do empreender e ser mãe, né? Que antes era uma, agora são 3. Nossa, eu te admiro muito, muito mesmo. E eu fico te acompanhando no seu Instagram. Mas daqui a pouco eu te faço essa pergunta de como que você faz na sua rotina. Mas aí você falou que essa coisa do empreender veio com a coisa de ser mãe, né? Então, tipo, a maternidade te aflorou ainda mais essa coisa de você empreender. Aí eu aproveitei e peguei, assim, uns dados pela internet, só a cargo de curiosidade, sobre essa coisa de empreender das mães empreendedoras, né? Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. A cada 100 empresas novas que abrem no Brasil, 52 são de mulheres. E dessas 52, metade são mães. Então, você vê que as mães, né, as mães estão aí com tudo. Não sei, menina, nasce o filho, nasce sei lá, um dragão dentro da gente, não sei dizer. Eu acho que é muito assim, o pessoal fala assim, às vezes, que nem quando o meu acompanhamento para os casais grávidos era muito na inclusão da paternidade, né? E eu costumava falar muito que o pai já é pai bem antes do nascimento, né? E eu acho que não é, eu acho que é quando já desde da gestação, sabe? Eu acho que vai mudando tudo, da mesma forma que na gestação não tem tipo assim, eu tô com 7 semanas, tô com 8 semanas, e é isso. A cada semana tudo vai mudando, sabe? Eu acho que é muito isso, vai aflorando essa necessidade de você estar junto, essa necessidade de buscar mudança mesmo, sabe? Essa necessidade de olhar e falar, cara, isso não vai voltar atrás, sabe? Então, tipo, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, tem muitas mulheres que precisam, porque acabam saindo do emprego, acontecem milhões de coisas, e tem outras que começam a fazer para poder ajudar a família, em financeiro e tudo mais, né? Então, é a oportunidade que você tem também de trabalhar, de não sair do mercado de trabalho e você tá junto com seu filho, sabe? Eu tenho esses dados também, ó. A cada 10 mulheres que engravidam, né? A cada 10 mulheres, 4 não retornam ao trabalho. E dessas 4, existem os vários motivos, né?
O motivo, um dos motivos é o mercado de trabalho, que realmente é ingrato com a mulher depois que ela vira mãe. E aí, dessas 6 que sobraram, né, das 6 que retornam ao trabalho, eu falo que essas 6 são tão guerreiras quanto a gente que não retorna. Porque, cara, eu jamais, tipo, uma das coisas que eu decidi quando eu engravidei é eu não vou continuar trabalhando de CLT. Eu vou realizar meu sonho de abrir o ateliê só para ficar com meu filho. Tipo, engravidei e já sabia que eu ia fazer isso. Aí, ó, das 6 que retornam ao trabalho, 50% são demitidas depois de 2 anos da licença maternidade. Então, ou seja, aí vem aqueles motivos, né? É o mercado de trabalho que não valoriza a mãe, E assim, eu tô te falando até por experiência própria, porque eu fui gerente de loja por 14 anos antes de largar a gerência e abrir o ateliê. E eu fazia entrevistas, a maioria das lojas que eu trabalhei eram lojas formadas só por equipes de mulheres. E eu, como gerente de loja, tinha um olhinho torto, não era mãe ainda. Eu sabia que as mães tinham essa predisposição a ter, digamos, problemas porque tinham um filho pequeno. Então, eu muitas vezes escolhia outras pessoas que não eram mães para assumir os cargos. E olha só. Então, assim, é automático mesmo. Né? Exatamente. E aí, além disso, tem a educação de gênero, né? Ainda existe aquela coisa de quem fica em casa com os filhos é a mulher. Então, às vezes, tem caso que a mulher ganha mais que o homem, mas quando tem um filho, ela acaba abandonando o emprego e ficando em casa, porque é a mulher que cuida, né? E aí tem aquelas, tipo, a gente que opta por ficar em casa porque quer. Tipo assim, quando eu engravidei, eu já sabia que eu não ia voltar. Não ia voltar, já era certo que eu ia ficar em casa, eu ia dar um jeito. Parada eu nunca quis ficar, mas que eu ia dar um jeito de ficar em casa, trabalhar em casa para poder ficar com ele. Então a gente entra, acho que nessa regra aí, dessas que optam por ficar em casa. E aí, conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina aí. Depois eu quero que você conte aquela história dos seus carimbos. Por favor, da borracha. E que você interte eles junto. Eu vejo que tá ela lá com um pitoquinho no colo, dançando e carimbando os tecidinhos, e a outra tá pintando ali. Uma calma, uma tranquilidade. Conta isso pra gente, como que é essa rotina? Me dá as dicas todas aí para manter a sanidade com 3 e ainda trabalhar, fazer carimbo nos tecidos. Conta tudo. Cara, isso é muito engraçado, assim, porque para mim nunca foi assim. Tudo foi surgindo, sabe? A minha avó, que sempre fala assim, ela falou, Tatiana, nunca imaginei que você ia se tornar tudo isso, assim. Nunca foi na cartilha ali, tem aquela coisa tipo, ai, eu sempre sonhei ser mãe e tal. Foi crescendo isso comigo, sabe? Eu sempre fui aquela que ligava pra minha mãe, mãe, então, tô aqui no aeroporto, tá? Tô indo viajar. Ai, tô indo pra onde você tá indo, Tatiana? Sabe? Então, eu acho que isso foi crescendo, sabe? E quando surgiu a cor de abóbora, eu acho que isso tudo foi crescendo também. E essa coisa tipo a Nico, por exemplo. A Nico foi a primeira. Então, antes eu esperava ela dormir para depois começar a fazer as coisas, né? E aí depois eu comecei a ver, tipo, não, dá para colocar ela junto. E aí tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, Tati, você... Tá baixo aí? Eu consegui falar? Eu tô ouvindo direitinho. Tem mais alguém que tá achando baixo? É porque tem um bebê dormindo aqui. É que tem um bebê dormindo ali, gente. Mandem corações pro esse neném lindo. Mas eu tô ouvindo direitinho. Tá? É que aí o que acontece? E aí eu comecei a ver que, cara, dá para fazer junto com eles. Ah, lembrei. E aí o pessoal fala assim para mim, ah, Tati, várias pessoas, assim, tipo, às vezes o pessoal não tem muito coração, né? Chega e começa a discutir, falar um monte. Ah, para de romantizar a maternidade, não é bem assim, o empreendedorismo não é fácil, e começa a falar mal.
Gente, realmente não é fácil, sabe? Só que assim, você tem que tornar, você tem que trabalhar, não tem? Então, tipo eu tenho 3 filhos. Agora ficou baixo, Tati. Ele acordou. É só chupeta. Ó, tipo isso, entendeu, gente? Você tem que se virar Faz nos parte 30. do empreendedorismo materno aí, ó. A maternidade real melhorou. Então, assim, eu comecei a ver que o que funcionaria. Eu tenho 3 filhos, então o meu trabalho é super manual. O meu trabalho é sempre estar junto com eles. Então, o que eu faço? Eu coloco, vamos supor, se eu vou carimbar o tecido, né? Eu coloco ali na mesa e aí eu coloco uma função para o Bento, uma função para o Matias, uma função para Nico. Mesmo que dure pouco tempo, sabe? Eles vão estar ali do meu lado entretido. A minha mesa de trabalho é na sala, sabe? Então, é todo mundo que entra aqui em casa, assim, as pessoas que veem no stories vê, tipo, gente, é um mundo encantado, né? Um parque de diversões. Tipo isso, sabe? E eu sempre fiz isso. Quando o Lipe, por exemplo, começou a namorar comigo, ele falava, gente, tipo, a casa, a maior dica que eu dou é a casa tem que estar pronta para que você consiga deixar ele sozinho, para que você consiga entender que ele pode andar pela casa toda e não vai ter, não, ele não vai ter um perigo, sabe? Isso facilita muito. E não adianta você achar que se você vai deixar o seu filho lá no quarto dele ou no quarto de brincar, onde for, e você vai para a sala ficar na paz trabalhando, realmente não vai. Uma coisa que a gente, você aí deve saber também, né? E muitas mães, cara, realmente a gente, várias vezes eu falo, gente, só queria tipo uma pazinha para poder escrever um texto, para poder fazer. Só que existem 2 formas. Ou você fica o tempo inteiro reclamando porque você não tem esse tempo, ou você arruma esse tempo, sabe? Ou você arruma um jeito de fazer. E o meu jeito de fazer foi justamente entender que esse é o meu mundo. Eu não escolhi ter 3 filhos, então vambora. Eu não escolhi trabalhar de casa, eu não me vejo trabalhando longe dos meus filhos, não tá. Uma amiga minha até me chamou para abrir uma loja, junto com ela e tal. E eu comecei a ver, eu falei, gente, na primeira semana o Bento ficou com 39 graus de febre. Eu falei, gente, eu não consigo, não dá para mim, sabe? Então eu preciso estar junto com eles. Então, de que forma fazer dar certo? Eu preciso fazer dar certo, sabe? E aí eu vou meio que fazendo isso. Eu pego a fita crepe, faço uma. Até hoje eu vou colocar lá no Instagram um vídeo falando justamente disso, como de uma das formas que eu trabalho, assim, sabe? Eu peguei, botei uma casinha, fiz uma casa com fita crepe no chão, peguei várias coisas da casa, botei ali para ele ir criando. Enquanto isso eu tô pintando meu tecido, enquanto isso eu tô escrevendo e por aí vai, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar e a luta. Mas reclamar também quando precisa reclamar. Sabe assim, honrar a reclamação, honrar do que você está sentindo, sabe? Aquilo que você falou no começo acontece milhões de vezes. Eu falo pra ele, gente, o que eu tô fazendo? Tipo, não dá certo, não vai dar, eu não vou conseguir fazer isso. Cara, e aí quando eu respiro fundo, cara, vai, consegue, sabe? Eu acho que é bem por esse lado, assim, sabe? Não, com certeza. A coisa que mais me pergunta aqui é assim, nossa, como é que você dá conta de fazer tudo? Aí eu falo, porque a gente é empresa, né? É tudo Uhum. nós, né? A gente que é empreendente, a gente é a gerente da empresa, a gente que faz postagem na rede social, a gente que escreve Tudo, texto, a gente que tudo, faz o produto, tudo cria eu. e cuida das crianças e faz comida, e é tudo a gente. E aí me pergunto, como que você dá conta de fazer tudo? Eu falo, olha, chega às vezes no final do dia, eu me toco que eu não sentei. Mas aí eu vejo que eu só dei conta de tudo porque eu fui e fiz. Tipo, o movimento gera movimento. Você nunca vai saber se você vai conseguir se você não ir fazer. Você vai fazendo. Vai fazendo. Quando É, você vê, você conseguiu. Fez tudo. Pronto. é Mas é uma exatamente isso. loucura. É, exatamente. E eu costumo falar muito para as pessoas também.
essa questão de metas, né? Por mais que você acorda, tem gente que gosta de fazer lista, tem gente que não gosta. Eu passei a colocar no papel tudo que eu preciso fazer. Mesmo que eu consiga fazer uma coisa só, já tá valendo. Sabe? Você conseguiu Uhum. concretizar aquilo. E cada vez mais você vai ver. Eu escuto vários relatos, assim, de chorar, assim, das pessoas que falam assim pra mim: caramba, Tati, antes eu não conseguia fazer nada. E depois, quando comecei a pegar suas dicas, comecei a ver você trabalhando, hoje eu consigo concluir a minha lista. E é isso, sabe? Eu acho que você tem que ir começando a colocar as suas metas, sabe? E uma coisa que eu uso muito também, sabe? Essa questão de eu faço as minhas regras, sabe? Definitivamente. Tem muita regra de não, você não pode postar, tem que colocar 3 fotos. Tem que botar a foto assim, foto assado no Instagram e tal. Você tem que fazer uma postagem por dia. Gente, eu comecei a ficar louca. Eu comecei a ver o que funcionava para mim, sabe? O que era bom para mim. Cara, o momento que eu paro, e aí você vai na organização, vamos supor, no momento que o Matias dorme de manhã antes da quarentena, né? Era assim, o Bento ia pra pracinha, voltava da pracinha dormindo e o Matias também. Então esse momento era o momento que eu fazia a postagem e que eu tava tranquila em casa com os dois dormindo. E se eles estivessem acordados, eu conseguia fazer. E é isso. Então eu postava tudo direto, posto direto, pronto. Durante o dia a postagem vai estar lá, sabe? Eu acho que cada um tem que entender o que funciona melhor para você. E isso vai para tudo. Que nem eu tava falando, se tiver que reclamar, reclama. Se tiver que, caramba, hoje eu não quero reclamar, não vou reclamar. Eu acho que primeiro de tudo você tem que honrar você, sabe? Tem dias, eu comecei a entender muito isso com o passar do tempo. Tem dias aqui em casa que, cara, eu não quero trabalhar, eu não vou fazer as coisas. E aí o e-mail pipoca, um monte de gente pergunta um monte de coisa. E sim, eu vou estar com os meus filhos. Eu vejo que eles precisam de mim, então eu vou ficar com eles. E é isso. E aí eu falo, gente, vocês têm que entender. Aí tem um monte de gente, assim, que às vezes postam assim, mas é absurdo, eu tô te mandando mensagem, você não tá me respondendo. Aí, às vezes, eu falo, não, agora estou com meu filho, mais tarde eu te respondo, tá bom? E é isso, e assim vai. As pessoas vão entendendo isso, sabe? Ao longo do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, você vai meio que indo no feeling, assim, sabe? Cara, eu romantizo sim a maternidade. Cada vez que eu coloco, eu boto meu filho pra dormir, eu fico assim, que uma boba, assim, olhando, sabe? E o Felipe também é assim, tipo, agora há pouco, o Matias estava dormindo, aí ele acordou, aí eu, tipo, gente, parecia que a primeira vez que eu tava vendo o Matias, assim, sabe? Aí eu levei pro Felipe, aí eu levei, peraí, caiu aqui. Peraí, caiu tudo aqui. Tá. Aí eu peguei, peraí. Aí eu peguei e levei o Matias assim pro Felipe, aí o Felipe ficou lá beijando e tal. Eu acho que é isso, sabe? A gente são nossos filhos mesmo, a gente tem que amar, tem que fazer as coisas do jeito que dá pra ser feito, sabe? Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso, porque a realidade muda muito. E é que nem assim, eu tentava fazer a dieta certinha do Hector, assim, até um ano eu não dei sal pra ele comer, aí eu queria fechar os dois, ele vai fazer 2 anos sexta-feira, agora da semana que vem. Fechar os dois sem o açúcar. Aí não comia nada de açúcar. Aí agora, nessa quarentena, falei, meu Deus, a gente já tá privado de sair. Já tá privado de fazer um monte de coisa. Eu tinha colocado ele na creche, ele tava gostando de ir, ele pegava a mochilinha, trazia pra mim, ele queria ir, porque criança gosta de outras crianças, né? De estar com outras crianças. Claro. E aí, falei, e a gente ainda vai privar agora? Aí compramos um Danoninho e agora ele comeu um Danoninho, sabe? Aí ele gosta, acha legal. Aí agora no bolo dele vai ser bolo de chocolate. E vamos ver se ele vai comer, né? Porque eu já tentei dar, assim, tipo, leite com chocolate, ele não gosta, não. Ele não gosta de nenhum tipo de leite. E aí é isso, a gente vai adaptando o que dá, né? O que dá pra fazer. Esse negócio da lista que você falou é muito, muito importante. E é legal, assim,
não botar o horário. Tipo, você faz a lista e aí quando der, porque às vezes você passa o dia inteiro sem conseguir ticar uma coisa da lista, mas aí quando chega à noite, tu rapidinho, tic, 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 dá um tempinho aí que o neném dorme, rapidinho você consegue ticar a lista aí. Ou que não conseguir, você joga pro dia seguinte e sem neura, né? Eu li ali, acho que foi a Kelly que falou que a maternidade estressa. Estressa quando você tá com criança. Tem horas que a criança, tipo assim, aqui, ainda há pouco, tava tipo os dois se gritando e tal. E você fala, gente, aqui em casa é muito tipo respirar fundo, sabe? Eu falo que o meu pulmão chega a doer de tanto que eu respiro fundo, sabe? Tanto da água, Essa é boa. às vezes meu pulmão tá doendo já de tanto que entrou no ar. Não sei o que é isso, sabe? E a criança começa a entender, tipo, gente, para. Vamos respirar fundo, vamos entender o que está acontecendo e vamos lá, sabe? Então, e esse ponto que você falou, né, de tipo, eu não dava danoninho pro meu filho, eu não dou chocolate. Gente, eu falo por mim, tá? Eu, Tatiana, eu acho que o mundo, a sociedade tá deixando a maternidade e a paternidade chata pra caramba. Cheio de Sabe? regra, né? De pode, não pode. Isso Não é pode certo, isso é chupeta. errado. Gente, ó, eu juro, ó, podem me julgar, podem fazer o que for. Eu tô falando Tatiana, mãe da Nico, do Bento e do Matias, tá? Dos três. Cara, a chupeta não pode porque você vai perder. Ontem mesmo, uma cliente minha tá falando, Tati, por favor, me fala, o que eu faço com a chupeta? Será que eu posso usar a chupeta? Meu filho não vai largar o peito? Gente, cara, tenta, vai fazendo as coisas, sabe? Eu acho que cada vez mais as coisas foram acontecendo para foram acontecendo rapidinho. A Nico botou um recadinho debaixo da porta. Que fofo, pra não atrapalhar. E aí, o que eu tava falando? Então, assim, as pessoas, cada vez mais, as pessoas estão deixando tudo muito chato, sabe? Deixa as crianças, não é tipo, dar açúcar o tempo inteiro, mas assim, deixa as crianças irem vivendo também, sabe? Aqui em casa a gente tente ao máximo da alimentação saudável, final de semana que pode doce e tudo mais. Só que tem vezes que desanda, e é isso, vai desandar, sabe? Vamos viver também. Uma coisa que é muito importante a gente sempre pensar, até mesmo no trabalho, no dia a dia de mãe, pai. Cara, nós também fomos crianças um dia, sabe? Tem que entender também que a gente precisa, eles também precisam muito de rotina. E às vezes se quebra essa rotina. Aqui em casa, a única rotina que eu não quebro, mas de jeito nenhum, é a rotina do sono. Aqui não tem vez, sabe? 5h30, Matias toma banho, dorme às 6. Bento dorme às 7 e a Nico dorme às 8. Acabou. Ai, 8 arrasou. horas. Gente, não, isso tipo assim, juro, eu recomendo isso pra todo o mundo. O mundo precisa Até disso. um ano eu consegui fazer o Hector dormir às 6, às 18 horas ele dormia, era uma benção. Aí começou a esticar para 7, aí agora é às 8 com muito sacrifício, mas tem umas 2 semanas aí, eu não sei se é essa tensão de ficar muito em casa, enfim, mas ele tem dado uma esticada aí até umas 9, 9h30, mas eu entro no horário com ele, faço aquele, né, janta, banho, entro no horário com ele pro quarto, só que eu já cheguei a ficar 2 horas tentando fazer ele dormir. E isso estressa a gente demais, tipo, eu saio do quarto assim... Imagina, você 2 horas da sua vida, eu fico pensando, meu Deus, eu podia estar mandando um e-mail, podia estar fazendo uma peça de crochê, eu podia estar respondendo. Fiquei 2 horas tentando fazer ele dormir, sabe? E é tenso, tenso. Aqui eu falo muito isso, porque 8 horas da noite, tipo 8h30, a casa tem silêncio.
silêncio. E aí o momento que eu e o Felipe a gente vai fazer uma comida, a gente vai pedir alguma coisa para comer, a gente vai ver nosso filme, sabe? É o nosso momento. E isso me deixa viva para o dia seguinte, para amamentar de madrugada e para o dia seguinte tá ali fazendo as coisas, sabe? Isso para mim é fundamental. Eu acho que são dicasinhas básicas nessa parte do empreendedorismo que, primeiro de tudo, eu acho que para maternidade, para tudo, cara, tentar pesar menos as coisas, sabe? Aqui eu tento ao máximo, tipo, não ter que levantar a voz. A minha voz, esse aqui é o normal da minha voz. Só falam, você tá falando baixo. Eu falo baixo, gente. Eu falo baixo, às vezes parece que eu tô sussurrando, mas eu falo baixo, sabe? Então, e quando eles estão estressados, eu falo cada vez mais baixo, tipo, não tô te entendendo, não tô entendendo, não tô entendendo. E sabe? E aí isso vai acalmando eles. E eu preciso desse tipo, dessa organização, porque são três, definitivamente. Esse pitoco aqui, ele às vezes é um macaquinho. Acho que todo mundo deve ver aí, quem me acompanha, você vê, né? É um macaquinho que tá junto com a gente o tempo inteiro, sabe? E é isso, você tem que se organizar para, cara, seus filhos estão ali junto com você e você tem que fazer dar certo, sabe? Não tem essa. E aqui a gente não tem quem ajude a gente. Sempre eu e o Lipe, e é isso, sabe? Quem ajudava pra caramba a gente era minha mãe, que hoje não tá mais com a gente. Então, cara, é só a gente. E é isso. Ai, aqui também, sou só eu e o maridão aí na luta. E me conta, Tati, na quarentena mudou alguma coisa ou continuou? Porque aqui, pra mim, nem parece que é quarentena. Eu continuo ralando pra caramba. Acho que o trabalho até aumentou, porque acaba que o marido tá em casa também. Me ajuda pra caramba, inclusive, até no meu próprio negócio. Ele me dá a maior força. Mas pra mim, eu continuo trabalhando muito. Como é que tá por aí? Cara, aqui também. Aqui as vendas aumentaram. Assim, aumentaram ou continuaram do mesmo jeito que estava, a gente não parou. Só que eu tive muitos desafios por causa do tecido, né? As lojas não estão recebendo tecidos, então isso deu uma pirada, assim. No começo eu tive que dar uma. E é naquela questão que eu tava falando de honrar as coisas, é muito isso também, sem entender qual é o seu tempo, sabe? Comigo, eu falei, cara, eu tava meio que pirando no começo da quarentena. Eu falei, cara, eu preciso de uma pausa. E aí eu pensei qual vai ser a estratégia que eu vou tomar, sabe? E foi justamente o que aconteceu. Tipo, as lojas não têm mais tecido, só tem tecido o chevron, né? Ou de poá e tudo mais, não tem estampa nenhuma mais. E até mesmo a caçula que tem tecido, não tá tendo mais tecido, só estão vendendo a rolo, sabe? Então, Hum, tipo, desafio máximo. Então, eu tive que comprar tecido em rolo, eu tive que cortar cada tecido. E aí que veio os carinhos que daqui a pouco eu te conto. E aqui teve muito esse desafio também, porque o que acontece? Em casa, sou eu com as crianças. Então, eu tenho a minha rotina, sabe? De manhã, o Felipe leva a Nico para a escola, depois eu vou para a pracinha com eles dois, aí depois o almoço já está esquematizado, e assim a gente vai seguindo a vida. Depois tem que buscar a Nico na escola. Agora, tá todo mundo em casa e todo mundo precisando se reinventar e se conhecer de novo. Porque eu acredito que acabam sendo tipo uma nova família, né? Porque tem os seus altos e baixos. E o Lipe, que não está acostumado a trabalhar de casa, está trabalhando de casa, então ele não está muito acostumado nessa questão de criança gritando de cá, criança gritando de lá, e aí de repente tem que pegar uma fralda, isso e aquilo. Então eu acho que o começo foi meio turbulento, assim. Agora a gente já se organizou, assim, sabe? E o trabalho do Lipe, ele precisa muito de silêncio. Já o meu é diferente, assim, sabe? Eu levo as crianças para cozinha, isso já é o meu trabalhar também, sabe? Eu faço muitas brincadeiras com ele, então ele precisa às vezes ficar trancado no quarto porque ele precisa estar em calma, sabe? Então é diferente, mas assim,
No final das contas, a gente conseguiu se organizar bem. A gente está super bem, assim, organizando as coisas do nosso trabalho. As crianças estão entendendo. O Bento deu uma mudada bastante, assim, no horário da tarde. Ele não está conseguindo dormir. E isso dá uma debilitada nele. Ele fica muito irritado, muito agitado. Então, isso demanda mais. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Aqui também, acabou que o sono foi o que mais interferiu, porque eu Foi, já né? tinha uma rotininha já, que ele ia para natação 3 vezes por semana e dormia de manhã antes de ir para a escolinha à tarde, aí almoçava e ia para escolinha, aí depois voltava, era automático, banho, janta, cama, pum. E Pois aí é, agora cara. ficou tudo meio bagunçado, aí dias dá certo, dias não dá, se ele não dorme ele também É. fica irritado. E assim, e no Aham. meio disso tudo eu vou faço um crochêzinho, lavo uma louça, faço Ainda uma tem que comida. trabalhar, né? Gente, é muita louça, né, gente? É muita Muita louça. E louça. aí, a Não Lipe quer, no acaba. começo ela comia o tempo inteiro, quer comer, 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 comer a casa inteira. Gente, é muita loucura, isso é. É isso aí mesmo. Agora, Tati, fala assim, a maior felicidade de empreender e o maior desafio. Ah, eu acho que a maior felicidade é você conseguir ver os primeiros passinhos do seu filho, é o estar junto com o seu filho, construindo uma história, junto com a sua história do seu empreender, sabe? Então, eu acho que é muito essa questão de, às vezes, o Lipe tá no trabalho e aí eu mando um vídeo para ele, assim, de tipo, do Matias sorrindo, ou de uma gracinha que o Bento fez, aí ele, tipo, chega a chorar, assim. Então, é muito desafiador também, né? Para quem tá no trabalho e não tá acompanhando seu filho. Então, por isso que eu falo, eu romantizo sim o empreendedorismo. Quem consegue empreender de casa junto com seu filho, caramba, a gente tem que. Pô, é difícil pra caramba, mas, cara, eu tô com meu filho, sabe? Eu tô vendo ele ali, eu tô conseguindo construir alguma coisa com ele, sabe? Eu acho que é isso, assim. E você perguntou o maior desafio? É. O maior desafio, eu acho que você olhar para o seu filho desenhando, né, ou brincando, pintando de alguma forma, e você não poder estar ali junto com ele o tempo inteiro brincando, sabe? E aí começa a vir aquele monstrinho da culpa, né, de tipo, caramba, eu tô aqui Hum, trabalhando, mas o meu filho tá ali, sabe? E isso era a coisa que mais me corroía, mas muito, muito, muito de eu chegar a chorar. Aí o Felipe falava, cara, você faz muita coisa com ela e tal. E com o passar do tempo, esse bichinho foi indo embora, sabe? Mas ele ainda tá bem, ele ainda bem. Mas é eu tenho justamente esse como bichinho, esse bichinho me incomoda, menina. Pois é. Então, sabe como é que eu comecei a curar ele? Na questão de mostrar para os meus filhos que a mamãe tá ali, porque isso é um grande desafio para eles. A minha mãe tá aqui em casa, mas a minha mãe, por que a minha mãe não tá brincando comigo? Pô, mas a minha mãe tem que brincar comigo. Aí a famosa história, tipo, brinca comigo, sabe? Ah, Então, isso é o maior desafio, né? O Lipe viveu muito esse desafio no começo. Então, como você vai falar o não para ele? Mas em vez de você falar o não, você fala: olha, agora a mamãe vai trabalhar, mas daqui a pouco, qual vai ser a brincadeira que a gente vai fazer junto? E você realmente fazer junto, sabe? Então, você mostrar para ele que quando você for cozinhar, por exemplo, vem comigo, me ajuda. Incluir o seu filho praticamente em tudo que você vai fazer, sabe? Eu tava conversando hoje isso com meu tio, né, que mora lá em Portugal, e ele falou: caramba, eu acho lindo o jeito que você tá fazendo as coisas, sabe? E é isso, eles acordam. O Bento, que tem 2 aninhos, ele vai lá arrumar a caminha dele. A Nico arruma a caminha dela. A gente vai lavar a louça. O Bento tá lá com a torrezinha dele. A gente vai fazer qualquer coisa. Papai, você quer me ajuda? Quer me ajuda? Sabe? Então, para lavar roupa, não, a gente não tem ajuda, só sai eu e o Lipe. E as três?
Então, tipo, incluir as crianças, sabe? Nisso tudo. Então, por mais que seja um caos, mostrar para eles que eu também fico triste. Eu também fico triste de não estar ali brincando com ele, sabe? Então, esse grande desafio, que eu acho que é o desafio de muitas mães, que é o que eu mais escuto, é jogar um pouco essa culpa pra fora, sabe? Tipo, vamos deixar a culpa de lado. Por que que ela tem que estar aqui? A gente faz coisa pra caramba. E mesmo se você acordar, eu não quero brincar hoje, eu não quero brincar. E tudo bem, filho, eu não quero brincar hoje. Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que ter dentro da gente, entende? Eu brinco muito aqui em casa com as crianças assim. Eu falei, pô, peraí, olha só, vocês moraram na minha barriga, eu nem pedi aluguel. Então, peraí, gente, calma, vamos lá, sabe? Então, é entender também, sabe? Que, tipo, com a Nico, foi muito isso, assim. Ela é pequenininha, eu ficava me sofrendo. Aí hoje ela tá grande, eu vejo, tipo, gente, ela não tava nem aí para as culpas que eu tinha, sabe? Então, gente, vamos viver, sabe? O que eles mais querem é amor e carinho, sabe? E eu acho que isso é construído a cada dia, a cada coisa. E a melhor coisa que você tem que passar para o seu filho é mostrar que você também chora, que você também fica irritado e que ele te deixa irritado e que é a questão do diálogo, sabe? Saber conversar, mostrar para ele que você é um ser humano também, como ele também sabe? Eu acho que é isso. E eu falei numa live que eu também vou colocar depois no Instagram, uma coisa que eu acho muito importante, sabe? Na questão de o brincar com seu filho não pode ser mais uma tarefa do seu dia, sabe? Tem que ser leve. Você tem que gostar de estar brincando, porque senão vira um fardo, sabe? Vira uma coisa Uhum. chata. Entendeu? Você, tipo, vai fazer vozinha porque, tipo, ai, que saco, eu tinha que estar fazendo e-mail, tinha que estar fazendo isso. Não, se você tá, você tem que querer estar, sabe? Eu acho que é isso. Uhum. Não, com certeza, falou tudo. E a Kelly até falou aí de uma que ela grita e eu pareço uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa calma, mas às vezes eu grito também. Tipo, mas é aquela coisa, né? Vem e quando você sai, não, Mas às vezes sabe? eles Quando vê precisam do grito também. Às e vezes eles aí precisam. eu não, e aí a minha mãe, tem uma amiga minha, até a Natália, ela é escritora, e aí ela falou, cara, tudo bem, porque o seu filho também tem que saber que a mãe dele também fica irritada. E que você também é humana. E se você for o tempo todo muito amorzinho, se outra pessoa gritar com ele, vai ser o fim do mundo para ele. Então ele tem que saber que pessoas também Tem que gritam. criar para o mundo, né? E aí é uma coisa que eu passei a fazer assim, toda vez que eu acabo gritando e sem que não era pra gritar, depois eu peço desculpa pra ele, sabe? Eu vou lá e falo, filho, desculpa que a mamãe gritou com você. Aí, Kelly, você pode fazer isso com seus filhos também. Desculpa que a mamãe gritou com você, a mamãe tava nervosa, mas é que você fez isso, isso e isso. Ele vai fazer 2 anos, nem sei se ele tá entendendo o que eu tô falando, sabe? Mas Tá? assim, eu peço É, né? desculpa pra ele, porque não sei se pra ele isso vai interferir, mas eu sei que pra mim o meu coração fica mais leve quando eu me arrependo e peço desculpa pra ele. Desculpa, filha, a mamãe não queria gritar. Mas é assim, quando eu vejo, foi. Sabe? Isso. E assim, às vezes, logo no. Antes, assim, até os 3 anos de idade da Nico, era só eu e ela, né? Eu era solteira e depois o Lipe entrou na nossa vida quando ela tinha 3 anos. Então foi um grande desafio. Tem uma outra pessoa no ajudar em tudo, no estar junto, no dividir a educação dela, sabe? Então, e ele me mostrou muito isso, que às vezes eles precisam de um pulso mais forte, sabe? Porque eu tenho essa voz aqui de doida baixa, e aí às vezes eu vou, aí ele fala-me assim: "Você vai brigar?" "Ô, minha filha, você não pode Não fazer isso." faz Tu acha que ela vai isso. entender alguma coisa, pomba? Mas é isso, sabe? Tipo, às vezes, e aí eu comecei a entender, sabe?
que sim, às vezes eles precisam, tipo, Nico, já para já com isso, faz já com não sei o quê, sabe? E funciona. E depois disso, ela vira outra criança, sabe? Eles precisam de um freio também, sabe? Por isso que eles precisam da rotina. Por isso que eles precisam entender que você tá trabalhando de casa, mas você não tá ali de lazer. E eles vão fazer a chantagem emocional de tipo, poxa, mãe, mas poxa, tá bom, você não quer brincar comigo, que não sei o que, Pega não sei o pela que. mão e puxa. É que tu Nossa, faz assim comigo, pai, vem, pega pela mão e puxa. Eu falo, filho, agora não, a mamãe tá trabalhando. Daqui a pouco vai, aí ele vem e puxa. Aí traz o controle, entrega o controle da televisão pra mim, assim. E puxa, porque tem que sentar do lado dele pra ver, sabe? Aham. Ah, e assim vai na luta aí. A Rô tá Eita. falando, a Rô tá falando que, ó, o ideal é manter a voz calma, mas se alterar, se desculpar, explica com todo amor que nós temos sem igual. E esse amor, eu acho que é transmitido, né? O filho sente o amor da mãe, mesmo se a mãe tá chateada. Ó, ela falou, diálogo explicativo na linguagem da criança é o caminho. Amor é a chave da convivência. A Rô, ela é escritora de livros infantis, Tati. Ela já fez live aqui comigo. Maravilhosa, maravilhosa. A live tá lá no meu canal do YouTube. Ela falou live como incentivar a leitura na primeira infância. E ela deu dicas maravilhosas para montar a rotina dos pequenos. Live show imperdível. Lá no meu canal do YouTube, Arte em Si Ateliê. E uma pergunta que não quer calar, que agora eu acho que depois dessa pandemia aí que a gente vai viver, que a gente está vivendo, eu acho que depois vão surgir mais mães empreendedoras. Eu tenho certeza que vai ter muita gente aí que ou perdeu o emprego ou criou coragem, né, e virou empreendedora. Aí, qual conselho que você dá para essa mãe que está querendo emprender? Eu acho que é isso que eu falei. Aí você aproveita e conta a história do carimbo, já emenda na história do carimbo. Tá bom. Eu acho que primeiro de tudo você tem que entender direito o que você vai querer fazer, sabe? Porque eu acho que eu vejo também algumas pessoas que vêm conversar comigo e depois de uma conversa comigo, nessa questão toda da mentoria da mãe empreendedora, ela muda completamente. Tipo, ai, gente, como é que eu não pensei nisso? Porque o empreendimento meu era completamente diferente. Então, eu acho que tem que primeiro entender do que eu sou capaz, do que eu quero fazer, o que vai me fazer bem. E começar a correr atrás do que é isso, entender isso, sabe? Aí o pessoal fala para mim assim, ai, mas Tati, eu não consigo com um, imagina você com três e tal. Consegue, claro que você consegue. Você consegue se você quiser conseguir, sabe? Coloca lá, por mais que no primeiro dia você não vai conseguir. No segundo dia você vai. Em um certo momento vai fazer dar certo. O pessoal fala também na questão de tipo, eu preciso conquistar seguidores e tal. Para de olhar para o vizinho, sabe? E números não significam nada, né? Exatamente, vai conseguindo o seu, vai fazendo o seu. Uma hora as coisas vão funcionar, sabe? Ai, mas eu não tenho engajamento e tal. No começo eu era muito assim, tipo, gente, eu olhava o Instagram das pessoas, ai, mas as pessoas respondem, né? As pessoas curtem. Cara, desde o momento que eu, sabe, deixei de lado e comecei a fazer o meu, tudo fluiu, sabe? Então, eu acho que isso é criar as metas, entender qual é o seu maior desafio, o que você quer fazer realmente para o seu empreendimento, quais são os seus pontos chaves, sabe? E se você tem criança em casa, a maior dica é justamente essa que eu dei, na questão de trazer junto. Eu falo muito sobre a importância de ser junto e fazer junto, sabe? Nessa questão toda de trazer o seu filho para fazer com você, sabe? Aí o pessoal fala muito assim, tipo, mas o meu trabalho não tem como. Eu vejo muitas pessoas que esse trazer junto não é fazer milhões de atividades super incríveis, mirabolantes, pegar o Pinterest, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Gente, não é isso. Mais simples para criança, às vezes é o melhor. Sabe? Como eu falei, pega uma fita crepe e fazer uma casinha no chão, ele vai ficar ali horas, sabe? Você monta uma cabaninha
Ele tá ali, pega a fita crepe, faz uma pista de carros, ele vai ficar ali, sabe? Você não precisa a criança não precisa do presente mais caro, do presente mais colorido. A criança não precisa que você faça milhões de coisas. Ela precisa de você. E se ela entender que você tá ali junto com ela, mesmo trabalhando, aí você vai longe, sabe? Mostra pra ela que você tá trabalhando e que ela tá brincando e que daqui a pouco você tá lá, sabe? Eu acho que a base, eu acho que é muito essa, assim. E contando da história dos carimbos, isso foi muito louco, porque todo mundo me chamou de doida, né? Como sempre. Eu sempre quis ter a minha estampa, tá? E eu sempre quis ter a minha estampa. Oh, meu Deus! Sempre quis ter a minha estampa. Oi, Nath. Sempre quis ter minha estampa, só que assim, gente, é muito caro, né? 70 metros, principalmente no começo. 70, os que eu vi, assim, eram 70 metros de tecido, do mesmo tecido, por R$ 2.000, 2.500 e por aí vai, impossível. E no começo da almofada, eu não tinha nem estoque, sabe? Hoje em dia eu faço um estoque gigante e já vende na hora. Então é muito isso, assim, você vai subindo, né? E eu não tinha dinheiro para fazer o carimbo. E aí eu comecei a olhar como é que se fazia um carimbo. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Comprei borracha, tava grávida do Bento. Aí tinha Ninoca ainda. Aí eu comprei uns estiletezinhos para poder esculpir em madeira e fiz o desenho na borracha. E aí ficou Felipe, a Nico e eu. A gente começou a desenhar as borrachas. E aí, tipo, qual bichinho? Qual bichinho? E a gente começou. E aí todo mundo desenhou e todo mundo deu um nome pros bichinhos. Aí eu falei, vamos ver se dá certo carimbar no tecido. Carimbamos no tecido, deu super certo. E aí eu falei, vamos ver se o pessoal vai gostar. Todo mundo começou a amar, começou a pedir só os bichinhos, só os bichinhos. E aí começou. E aí eu consegui o dinheiro para mandar fazer. Vi que deu certo. Aí eu mandei fazer os carimbos e que ficou muito mais bonitinho, porque fica perfeitinho, fica fininho. E hoje, justamente, olha só, na pandemia, não temos mais estampa. E qual é a estampa que eu só vou vender da almofada? Os meus bichinhos. A turma da abóbora. Tem como mostrar aí? Tem como mostrar o desenho? Não. Eu vou ali não fora tem? e eu mostro pra vocês. Daqui a pouco eu mostro. Quando tiver no final, eu levo lá e mostro. E assim, então, assim, eu me reinventei. Eu acho que é muito isso. É que nem as fases da... Eu acho que o empreendedorismo, a maternidade e a paternidade é muito o se reinventar a cada dia, sabe? Nessa história do que a gente fala, mas, cara, eu quero largar tudo, eu quero ir embora, pelo amor de Deus e tal. A criança não tem as fases na gestação, tem os saltos, tem o dente, tem a comidinha, tem tudo. A vida é assim. Todos nós somos seres humanos, sabe? E é uma caixinha que a gente vai colocando coisa dentro, às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? Então, eu sempre, desde a faculdade, assim, o pessoal falava assim, tipo, que eu sempre tentava buscar o lado bom das coisas. Aí tinha um amigo meu que falava pra mim assim, Tatiana, você chega a ser chata de que tudo que você fala que você acha que vai dar certo. E acha que é mole. Eu falei, gente, mas vamos lá, vamos fazer, sabe? Se tem uma pedra no nosso caminho, eu acho que ou a gente dá um jeito de tirar ela, ou a gente deixa ela ali e segue, sabe? Segue mesmo que ela esteja do lado. Entende? Então, esse é o jeito, papai. Meu pai. Então, e agora o seu pai ajuda também, né? Nas almofadas. É o meu pai que faz toda a parte da costura da cor de abóbora, sabe? Então, eu acho que vem muito isso. E tem uma coisa também do empreendedorismo materno que a gente fica muito sensível, né? A gente fica muito... Porque a gente tem que se dividir em milhões de funções, a nossa cabeça às vezes fica muito, ai meu Deus do céu, que não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tipo, cara, respira. Respira. E vai... respira.
E assim, você tem que entender que as coisas, de que forma a gente vai fazer dar certo, sabe? Então, tem várias coisas do desafio, tipo, que falando do meu pai, o meu pai mesmo fala, tipo, se as coisas são para dar certo, vai dar certo. Entendeu? As coisas. Calma, eu via desde assim, de pequena, essa parte do fazedor, assim, de criatividade, é muito do meu pai, assim. A minha mãe fazia muito crochê, sabia? Minha mãe Ah, fazia toda é? Que parte do crochê da chique! cor de abóbora. É. E então, assim, ela fazia coisas lindas, lindas. E o meu pai, ele fazia bicicleta, então eu cresci assim, sabe? Minha mãe e meu pai na cozinha, um aqui, fazendo ali, meu pai mexia com ferro, um monte de coisa. Então, a gente é também o espelho dos nossos filhos, sabe? Parece meio ingrato, mas é a verdade, né? Quando a gente tá com uma casa, um caos, quando a gente tá brigando, quando a gente tá irritado, tudo dá errado. Eles vão É. pipocar e a gente não vai conseguir fazer nada. E é muito isso, sabe? Então, por isso que na maioria das vezes, eu tento muito manter a calma, porque eu sei que quem vai se lascar depois sou eu. Então, pensando em mim e pensando neles, eu tenho que vamos lá, pessoal, o que a gente vai fazer, sabe? Então, que nem agora, como eu falei, da pandemia, a gente não tem tecido com estampa nenhuma, vamos lá, vamos pintar, vamos fazer, sabe? Eu tinha uma meta esses dias, quando chegou o tecido, de cortar os 34 metros de tecido e pintar todos eles e fazer uma cesta que eu precisava fazer. Falei, gente, eu não consegui. Antigamente, eu ia tipo, não acredito, eu não vou conseguir. Quer dizer, não, eu honrei isso. Eu consegui fazer a cesta, eu consegui cortar os tecidos e eu não consegui carimbar, não mandei para o meu pai ainda e tudo bem, sabe? E tudo bem. Uhum. E as pessoas que estão te acompanhando, as pessoas que são seus clientes, têm que entender isso. Você tem que fazer isso, tem que passar isso, sabe? Eu passo muito, eu sei que me segue, sabe? Eu passo muito essa transparência, sabe? Se eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu tô com vontade de falar o que tá acontecendo, eu vou compartilhar. E assim vai, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Falou tudo, com certeza. Concordo plenamente. E temos, deixa eu ver, 4 minutinhos. Antes de você sair para mostrar pra gente as suas estampas, seus bichinhos Ok. fofos, eu quero te Você quer ver o agradecer. caos que deve estar lá fora? Oh! Agradecer por você ter mais uma vez aceitado o convite. Que papo gostoso. Obrigada. Ai, queria ter mais 1 hora para poder papear aqui, Ai, dividir que as bom. experiências, pegar as dicas todas, porque como eu já falei para você várias vezes por direi, ó, coisa fofinho. Já falei para você várias vezes por direct que você é uma inspiração para mim, pode ter certeza que para várias outras mulheres aí que te seguem e dessa garra, desse seu empreender que tá em você, de toda hora vem as ideias. E o café é aquilo que eu falei para você. Como você já visualiza, como você já tem tudo na sua mente, eu tenho certeza que é questão de tempo para você abrir o seu tão sonhado café. E eu quero estar lá prestigiando, com certeza. Isso aí, isso aí. Ai, Ai, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Espera aí. mostra. E aí, nesse mesmo vídeo que você falou dos carimbos e você contou a história da borracha que tá lá no seu perfil do Instagram, você falou também sobre o medo. Aí você falou uma frase muito legal também, que não é para você viver com medo. Tipo assim, que é normal você ter medo, mas não é para você ser dominada por ele, né? Parada. É Também justamente isso, achei. sim. Eu acho assim que tudo bem a gente chegar e ter esse medo, porque ele existe. É aquela questão que eu falei da transparência, sabe? Deixa eu botar aqui no carregador. Na questão da transparência, se você for transparente com você mesma e você mostrar para o seu filho que você tem medo e para você mesmo, cara, tudo bem. A gente tem medo, vamos supor, na hora do parto, a gente tem medo de, será que vai dar certo? A gente precisa arriscar, a gente pode, a mesma coisa da questão da pedra, a pedra tá ali, ai, não consigo tirar aquela pedra no meio do caminho, deixa ela ali e segue, sabe? Então,
viva o medo e se tiver que viver dele, vive, sabe? Eu acho que isso vai muito na questão dos carimbos. Esse aqui foi o primeiro carimbo, ó, com a borracha. E a gente fez junto. E aí eu aproveitei o lado da borracha e fiz. E depois eu mandei fazer e ficaram esses bichinhos. Ai, que lindos! Maravilhosos. Gente, depois vai lá no perfil da Tati para ver as estampas lindas dela, essa almofada com cor total que eu vi falando que é maravilhosa. Ai, acordou! Ih, a live vai acabar. Beijo, lindo! Tati, obrigada. Ó, beijo pros pitocos todos aí.